Bora lá. Então, vamos continuar o nosso encontro, né? Então, o conceito do capital constante não exclui, em absoluto, uma revolução no valor de seus componentes. Suponha que uma libra de algodão custe hoje sixpence, né? 6 pence, e amanhã passe a custar um shilling, em consequência de uma queda na colheita de algodão. O algodão comprado por 6 pence a libra e que continua a ser trabalhado após o aumento de seu valor adiciona ao produto agora o valor de um shilling. Do mesmo modo, o algodão já fiado antes do aumento e que talvez já circule no mercado como fio, adiciona ao produto o dobro de seu valor original. Vê-se, no entanto, que essas mudanças de valor são independentes da valorização do algodão no próprio processo de fiação. Se o antigo algodão ainda não tivesse sido introduzido no processo de trabalho, ele poderia agora ser revendido por um shilling, em vez de sixpence. Ao contrário, quanto menos processos de trabalho o algodão tiver de percorrer, tanto mais certo será esse resultado. Por isso, constitui uma lei da especulação em tais revolução do valor. Especular com a matéria-prima em sua forma menos trabalhada. Portanto, com o fio, mais do que com o tecido, e com o próprio algodão, mais do que com o fio. A alteração no valor tem origem aqui no processo que produz o algodão, e não no processo em que ele funciona como meio de produção, e, por conseguinte, como capital constante. O valor de uma mercadoria é, de fato, determinado pela quantidade de trabalho nela contido, mas essa própria quantidade é socialmente determinada. A alteração no tempo de trabalho socialmente necessário para sua produção e a mesma quantidade de algodão, por exemplo, incorpora uma quantidade maior de trabalho em colheitas desfavoráveis do que em favoráveis. Exerce um efeito retroativo sobre a antiga mercadoria, que vale sempre como exemplo singular de sua espécie, cujo valor é sempre medido pelo trabalho socialmente necessário, isto é, pelo trabalho necessário para sua produção sob as condições sociais presentes. Nota 26. Todas as produções de um mesmo gênero formam, na verdade, apenas uma massa cujo preço é determinado, em geral e independentemente de circunstâncias particulares. Do Trosny, Estação. Vamos lá. Tal como o valor da matéria-prima, o valor dos meios de produção, da maquinaria, etc., que servem no processo de produção, pode variar, e com ele também a parte de valor que transferem ao produto. Se, por exemplo, em consequência de uma nova invenção, a maquinaria do mesmo tipo é reproduzida com menor dispêndio de trabalho, a velha maquinaria se desvaloriza em maior ou menor grau e, assim, transfere relativamente menos valor ao produto. Mas também aqui, a mudança no valor tem origem fora do processo de produção, em que a máquina funciona como meio de produção. Nesse processo, ela jamais cede um valor maior do que ela possui, independentemente dele. Então, só mais uma vez. Nesse processo, ela jamais cede um valor maior do que o que ela possui, independentemente dele. Assim como a mudança no valor dos meios de produção, mesmo que ocorrendo posteriormente à atuação desses últimos no processo, não altera seu caráter como capital constante. Tampouco uma mudança na proporção entre capital constante e variável afeta as respectivas funções dessas duas formas de capital. As condições técnicas do processo de trabalho podem ser revolucionadas de modo que, por exemplo, se antes 10 trabalhadores, usando 10 ferramentas de baixo valor, trabalhavam uma quantidade relativamente pequena de matéria-prima, agora apenas um trabalhador, usando uma máquina mais cara, trabalha uma quantidade de matéria-prima 100 vezes maior. Nesse caso, tem-se um grande aumento de capital constante, isto é, da quantidade de valor dos meios de produção empregados, e uma grande diminuição da parte variável do capital,
investida na força de trabalho. Tal mudança, no entanto, altera apenas a relação quantitativa entre o capital constante e o variável, ou a proporção em que o capital total se decompõe em seus componentes constante e variável, mas não afeta em nada a diferença entre os dois. Capítulo 7. A taxa do mais-valor. 1. O grau de exploração da força de trabalho. O mais-valor que o capital adiantado C gerou no processo de produção, ou, em outras palavras, a valorização do valor de capital adiantado C, apresenta-se, de início, como excedente do valor do produto sobre a soma de valor de seus elementos de produção. O capital C decompõe-se em duas partes: uma quantia de dinheiro C gasta com meios de produção e uma quantia V gasta com a força de trabalho. C representa a parte do valor transformada em capital constante e V a parte transformada em capital variável. Originalmente, portanto, C é igual a C mais V. De modo que, se o capital adiantado é, digamos, 500 libras, temos 500 libras é igual a 410 libras no constante, né? Mas 90 libras no variável. Ao final desse processo de produção, resulta uma mercadoria cujo valor é C mais V, entre parênteses, mais M, onde M representa o mais-valor. Por exemplo, 410 libras de capital constante, mais 90 libras de capital variável, entre parênteses, mais 90 libras de mais-valor. O capital original C transformou-se em C', de 500 libras, ele passou a 590 libras. A diferença entre os dois é M, o mais valor de 90. Como o valor dos elementos de produção é igual ao valor do capital adiantado, é uma mera tautologia dizer que o excedente do valor do produto sobre o valor de seus elementos de produção é igual à valorização do capital adiantado ou ao mais valor produzido. Esta tautologia requer, no entanto, uma análise mais detalhada. O que é comparado com o valor dos produtos é o valor dos elementos consumidos em sua produção. Ora, vimos que a parte do capital constante investido é constituída de meios de trabalho, transfere apenas uma porção de seu valor ao produto, ao passo que outra porção é conservada em sua antiga forma de existência. Como a última não desempenha nenhum papel na formação do valor, ela pode aqui ser deixada de lado. Sua inclusão no cálculo não faria nenhuma diferença. Tomemos nosso exemplo anterior, segundo o qual C é igual a 410 libras, e suponha que essa quantia consista de 312 libras de matéria-prima, 44 libras de matéria auxiliar e 54 libras do desgaste da maquinaria usada no processo, sendo o valor total da maquinaria empregada 1.054 libras. Como o valor adiantado para a formação do valor do produto temos de calcular, assim, apenas as 54 libras que a maquinaria perde devido ao seu funcionamento, e, deste modo, transfere ao produto. Se calculássemos nessa soma as 1.000 libras que continuam a existir em sua forma antiga, como máquina a vapor, etc., também teríamos de calculá-la como parte do valor adiantado, de modo que ela apareceria nos dois lados da equação, do lado do valor adiantado e do lado do valor do produto, e obteríamos, respectivamente, 1.500 e 1.590. A diferença, ou o mais-valor, seria, tal como antes, 90 libras. Por capital constante, adiantado para a produção de valor, entendemos sempre, salvo exceções evidentes, o valor dos meios de produção consumidos na produção. 26A? Ok, muito bem. Temos uma... Às vezes acontece isso com esse PDF, né? Nossa senhora, agora tem que achar o negócio de novo. Está no 215 Muito bom. 16. Acho que eu pulei demais. Pulei muito. Um pouquinho mais para cima. Coloca aí o meme de problemas técnicos. 28, quase.
26A, vamos tentar de novo? Vamos ver se ele abre. Não abriu não. Não sinto muito, é isso aí. Vamos lá. Dito isso, retornemos à fórmula C é igual a Czinho mais Vzinho, que vimos se transformar em C' é igual a Czinho mais Vzinho em parêntese mais M, de modo que C se transformou em C'. Sabe-se que o valor do capital constante apenas reaparece no produto. O produto de valor efetivamente criado no processo é, portanto, diferente do valor do produto, que resulta do processo. Ele não é, como parece à primeira vista, C mais V entre parênteses mais M, ou 410 libras constantes, mais 90 libras variáveis, mais 90 libras de mais valor, mas V mais M, ou 90 libras variáveis mais 90 libras de mais valor. E não 590 libras, mas 180 libras. Se C, capital constante, fosse igual a zero, em outras palavras, se existisse algum ramo da indústria em que o capitalista não empregasse nenhum meio de produção produzido, nem matéria-prima, nem matérias auxiliares, nem instrumentos de trabalho, mas tão somente matérias pré-existentes na natureza e mais força de trabalho, não haveria nenhuma parte de valor constante a ser transferida ao produto. Esse elemento do valor do produto, que em nosso exemplo soma 410 libras, seria eliminado, mas o produto do valor de 180 libras, que contém 90 libras de mais valor, permaneceria com a mesma grandeza que teria Czinho representante o mais valor imaginável. Teríamos C é igual a 0 mais V igual a V, e Czinho, o capital valorizado, é igual a V mais M. E desse modo, C menos C' seria como antes M. Se, ao contrário, M é igual a zero, ou, em outras palavras, se a força de trabalho, cujo valor é adiantado na forma de capital variável, não produzisse mais do que um equivalente, então C igual a C mais V. E C', o valor do produto, é igual a C mais V mais zero, de modo que C igual a C'. O capital adiantado não teria, então, valorizado. Já sabemos que mais valor é uma mera consequência de uma mudança de valor V, a parte do capital transformada em força de trabalho, e que, portanto, V mais M igual a V delta V, V mais um incremento de V, mas a verdadeira mudança de valor, bem como as condições dessa mudança, é obscurecida pelo fato de que, em consequência do crescimento de seu componente variável, tem-se também um crescimento do total, tem-se também um crescimento do capital total adiantado. Ele era 500 libras, agora é 590 libras. A análise pura do processo exige, portanto, que se faça total abstração da parte do valor do produto, em que apenas reaparece o valor do capital constante. Ela exige que se pressuponha o capital constante ser igual a zero e se aplique uma lei da matemática adequada a casos em que se opera com grandezas variáveis e constantes, e em que estas só estejam ligadas entre si por meio da adição e da subtração. Outra dificuldade resulta da forma original do capital variável. No exemplo anterior, C' é igual a 410 libras de capital constante, mais 90 libras de capital variável, mais 90 libras de mais valor. Mas 90 libras são uma grandeza dada e, portanto, constante, razão pela qual parece absurdo tratá-la como grandeza variável. Mas 90 libras ou 90 libras de capital variável são aqui, na verdade, tão somente um símbolo do processo que esse valor percorre. A parte do capital adiantada na compra da força de trabalho é uma quantidade determinada de trabalho objetivado, portanto, uma grandeza constante de valor com o valor da força de trabalho comprada. No próprio processo da produção, porém, o lugar das 90 libras adiantadas é ocupado pela força de trabalho em ação. O trabalho morto é substituído pelo trabalho vivo e uma grandeza imóvel e constante cede lugar a uma grandeza fluida e variável. O resultado é a reprodução de V mais o incremento de V. Do ponto de vista da produção capitalista, esse ciclo inteiro é o movimento espontâneo do valor originalmente constante,
transformado em força de trabalho. Imputa-se a esse valor tanto o processo quanto seu resultado, de modo que, se as expressões 90 libras de capital variável ou valor que valoriza a si mesmo parecem contraditórias, elas expressam apenas uma contradição imanente à produção capitalista. Eu acho excelente essa parte. À primeira vista, parece que estranho igualar o capital constante a zero. No entanto, é o que fazemos constantemente no dia a dia. Se, por exemplo, queremos calcular o lucro obtido pela Inglaterra com a indústria de algodão, temos de começar por descontar os valores pagos pelo algodão aos Estados Unidos, à Índia, ao Egito, etc. Isso é, temos de igualar a zero o valor do capital que apenas reaparece no valor do produto. Certamente, a relação do mais-valor não apenas com a parte do capital de onde ele resulta diretamente e cuja mudança de valor ele representa, mas também com o capital total adiantado é de extrema importância econômica. De novo. Certamente, a relação do mais-valor não apenas com a parte do capital de onde ele resulta diretamente e cuja mudança de valor ele representa, mas também com o capital total adiantado é de extrema importância econômica. Por isso, trataremos detalhadamente dessa relação no livro 3 dessa obra. Para valorizar uma parte do capital por meio de sua transformação em força de trabalho, outra parte do capital tem de ser transformada em meio de produção. Para que o capital variável funcione, o capital constante tem de ser adiantado nas proporções devidas, de acordo com o caráter técnico determinado do processo de trabalho. No entanto, a circunstância de que, para um processo químico, sejam necessárias retortas e outros tipos de recipiente, não obriga o químico a incluir esses meios no resultado da análise. Se observamos a criação e a variação do valor em si mesmas, isto é, em sua pureza, veremos que os meios de produção, essas formas materiais do capital constante, fornecem apenas a matéria em que se deve fixar a força fluida, criadora de valor. A natureza dessa matéria é, por isso, indiferente, se algodão ou ferro. Também o valor dessa matéria é indiferente. Ela tem apenas de existir em volume suficiente para absorver a quantidade de trabalho a ser despendido durante o processo de produção. Dado esse volume, seu valor pode aumentar ou diminuir, ou ela pode não ter valor, como a terra e o mar. Isso não afetará em nada o processo de criação e de mudança de valor. Vamos lá, nota 27. Vamos só subir aqui a 26A. Se incluirmos o valor do capital fixo empregado no processo na parte do capital adiantado, temos, no final do ano, de computar o valor restante desse capital como parte da receita anual. Princípio de política econômica da pessoa maravilhosa que era o Malthus. E o 27, na segunda edição, é evidente, como diz Lucrécio, sobre a natureza das coisas, no livro 1, que do nada não se pode criar nada. Criação de valor é a transformação da força de trabalho em trabalho. Por sua vez, a força de trabalho é, antes de mais nada, matéria natural transferida ao organismo humano. Vou voltar no texto. Vamos lá. Inicialmente, portanto, igualamos a zero a parte constante do capital. Desse modo, o capital adiantado é reduzido de C mais V a apenas V. E o valor do produto, C mais V mais M, ao produto de valor V mais M. Dado o produto de valor 180 libras, do qual está representado o trabalho despendido durante todo o processo de produção, temos de descontar o valor do capital variável, 90 libras, para obter o mais valor, 90 libras. O valor de 90 libras, igual a M, expressa aqui a grandeza absoluta do mais valor produzido, mas sua grandeza proporcional, isto é, a proporção em que se valorizou o capital variável, é, obviamente, determinada pela relação entre o mais valor e o capital variável, sendo expressa em M sobre V. No entanto, anterior, portanto, essa proporção é de 90 para 90, igual a 100%. Essa valorização proporcional do capital variável, ou grandeza proporcional do mais-valor, denomino de taxa do mais-valor. Vamos lá, 28.
Do mesmo modo que os ingleses empregam os termos rate of profit, rate of interest, etc. No livro 3 dessa obra, veremos que a taxa de lucro é fácil de ser compreendida quando se conhecem as leis do mais-valor. Do contrário, não se compreende nenhuma nem outra. O Bruno, aí é rate profit, é taxa de lucro, o outro também? Taxa de interesse, Juros. né? Que é aquele negócio de juros, isso, obrigado. Vamos lá. Vimos que o trabalhador, durante uma parte do processo de trabalho, produz apenas o valor de sua força de trabalho, isto é, o valor dos meios necessários à sua subsistência. Produzindo sob condições baseadas na divisão social do trabalho, ele produz seus meios de subsistência não diretamente, mas na forma de uma mercadoria particular. Por exemplo, do fio, um valor igual ao valor de seus meios de subsistência ou ao dinheiro com o qual ele os compra. A parte de sua jornada que ele precisa para isso pode ser maior ou menor, a depender do valor de seus meios de subsistência diários médios ou, o que é mesmo, do tempo médio de trabalho diário requerido para sua produção. Se o valor de seus meios diários de subsistência representa em média 6 horas de trabalho objetivado, o trabalhador tem de trabalhar, em média, 6 horas diárias para produzi-los. Se não trabalhasse para o capitalista, mas para si mesmo, independentemente, ele continuaria a dedicar, mantendo-se iguais às demais circunstâncias, a mesma média de horas de trabalho de sua jornada à produção do valor de sua força de trabalho. E, desse modo, a obtenção dos meios de subsistência necessários à sua manutenção ou reprodução contínua. Mas como na parte de sua jornada de trabalho em que produz o valor diário da força de trabalho, digamos, 3 shillings, o trabalhador produz apenas um equivalente do valor já pago pelo capitalista. E desse modo, apenas repõe, por meio do novo valor criado, o valor do capital variável adiantado. Essa produção de valor aparece como mera reprodução. Portanto, denomino tempo de trabalho necessário à parte da jornada de trabalho em que se dá essa reprodução e trabalho necessário, o trabalho despendido durante esse tempo. Vamos lá, 29 e 28A. 28A, nota terceira edição, o do Engels, né? O autor recorre aqui à linguagem econômica usual. Lembremos que na página 248 e 250 é demonstrado que, na realidade, é o trabalhador quem adianta ao capitalista, e não este ao trabalhador. 29. Até o momento, empregamos nesse escrito o tempo necessário de trabalho para o tempo socialmente necessário à produção de uma mercadoria. A partir de agora, também o utilizamos para designar o tempo de trabalho necessário à produção dessa mercadoria específica, à força de trabalho. Os usos dos mesmos termos técnicos em sentidos diferentes é inconveniente, porém, impossível de ser evitado em qualquer ciência. Compare, por exemplo, as áreas mais elevadas com as mais baixas da matemática. Ele é necessário ao trabalhador, porquanto é independente da forma social do seu trabalho, e é necessário ao capital e seu mundo, porquanto a existência contínua do trabalhador forma a sua base. O segundo período do processo de trabalho, em que o trabalhador trabalha além dos limites do trabalho necessário, custa-lhe de certo trabalho, dispêndio de força de trabalho, porém não cria valor algum para o próprio trabalhador. Ele gera mais valor, que, para o capitalista, tem todo o charme de uma criação a partir do nada. A essa parte da jornada de trabalho denomino tempo de trabalho excedente. E ao trabalho nela despendido, denomino mais trabalho. Do mesmo modo como, para a compreensão do valor em geral, é indispensável entendê-lo como mero coágulo de tempo de trabalho, como simples trabalho objetivado. É igualmente indispensável para a compreensão do mais-valor entendê-lo como mero coágulo de tempo de trabalho excedente, como simples mais trabalho objetivado. O que diferencia as várias formações econômicas da sociedade, por exemplo, a sociedade da escravatura daquela do trabalho assalariado, é apenas a forma pela qual esse mais trabalho é extraído do produtor imediato, do trabalhador. Nota 30.
Como uma genialidade digna de Gottsched, esse cara não sei quem que é não, o senhor Wilhelm Tucídides Roscher descobre que, se por um lado a formação de mais trabalho, de mais valor ou mais produção e a acumulação que dela ocorre é atualmente devida à abstinência do capitalista, que, por ela, cobra, por exemplo, juros, por outro lado, os estágios mais baixos da civilização são os mais fortes que obrigam os mais fracos a economizar. Blá, 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 blá. Economizar trabalho ou produtos supérfluos que não existem, além da ignorância, é o recuo apologético diante de uma análise devida do valor e do mais-valor, e o medo de chegar a resultados indesejáveis que força autores como Rocher a apresentar como razões do surgimento do mais-valor as justificativas mais ou menos plausíveis que o próprio capitalista apresenta para a sua apropriação do mais-valor. A genialidade digna de Gottsched, referência irônica ao escritor e crítico literário alemão Johann Christoph Gottsched, que desempenhou, depois o cara ajuda aí na pronúncia, que desempenhou um papel relativamente positivo na literatura, porém, ao mesmo tempo, deu mostras de uma extraordinária intolerância em relação às novas correntes literárias. Seu nome se tornou, por isso, sinônimo de arrogância e estupidez literárias, nova edição, né? Nova edição da Mil. Marx aplica a William Roscher a alcunha irônica de Wilhelm Tucídides Roscher, porque este, no prefácio à edição do seu livro Fundamentos da Economia Política, proclama a si mesmo, com muita modestia, diz Marx, como o Tucídides da Economia Política. Supõe-se que ele estava lá para ver. E é isso. Próximo. Como, por um lado, o valor do capital variável é igual ao valor da força de trabalho por ele comprado, e o valor dessa força de trabalho determinada a parte necessária da jornada de trabalho, enquanto o mais valor, por outro lado, é determinado pela parte excedente da jornada de trabalho. Concluímos que o mais valor está para o capital variável, como mais trabalho está para o trabalho necessário. Ou, em outras palavras, que a taxa de mais valor, M sobre V, igual a mais trabalho sobre trabalho necessário. Ambas as proporções expressam a mesma relação de modo diferente. Uma na forma de trabalho objetivado, a outra na forma de trabalho fluido. A taxa de mais valor é, assim, a expressão exata do grau de exploração da força de trabalho pelo capital ou do trabalhador pelo capitalista. Vou voltar na 30. Caio, vai lá. Não, se puder voltar naquela na razão que ele mostra ali, Essa aqui? isso, né? A taxa de mais valor. Não, só queria ressaltar aqui, porque eu gosto como ele coloca aqui, né? É o mais trabalho sobre o trabalho necessário, né? E ele está falando aqui do trabalho necessário no sentido tanto da reprodução da força de trabalho do trabalhador individual, quanto coletivo, né? Da sociedade. Porque quando a gente avança um pouco para o capital, e para a gente que às vezes está no grupo lá do livro 3, a gente está falando sempre capital, capital variável, capital constante, a gente perde um pouco essa perspectiva, né? Ou seja, o trabalho necessário é o trabalho que, dadas as condições médias ali do desenvolvimento das forças produtivas, seria necessário, se não tivesse o capitalista para ser alimentado, vamos dizer assim, esse seria o tanto que seria necessário que se trabalhasse para que a classe trabalhadora tivesse o acesso aos seus meios de reprodução, né? Então, acho que era só isso que eu queria ressaltar aqui nesse texto, né? Porque a gente vai estar o tempo todo falando essa expressão, mas depois de um tempo, a gente começa a voltar nela em dinheiro, né? A gente fala, quanto que é 90 libras, é 100 libras, gera mais 100 libras, mas não. Existe uma relação objetiva aqui de quais são as mercadorias necessárias,
seriam suficientes para manter ali o trabalhador, a classe trabalhadora, e o quanto que ele efetivamente tem que trabalhar a mais para garantir o sustento do capitalista, né? Né, historicamente falando, né, foi exatamente sem você tirar os trabalhadores das suas terras, né, e forçá-los a procurar trabalho nas cidades, você não tem como você ter um capitalismo. Podemos? Vamos lá, 30A, né? Nota segunda edição. Embora seja a expressão exata do grau de exploração da força de trabalho, a taxa de mais-valor não serve como expressão da grandeza absoluta da exploração. Por exemplo, se o trabalho necessário é igual a 5 horas e o mais trabalho é igual a 5 horas, o grau de exploração é 100%. A grandeza da exploração é medida aqui em 5 horas. Se o trabalho necessário é 6 horas e o mais trabalho é 6 horas, o grau de exploração continua a ser 100%, enquanto a grandeza da exploração cresceu 20% de 5 para 6 horas. Né? Essa nota de segunda edição aqui foi o Marx que fez mesmo ou foi o Engels? Vocês sabem me dizer se as notas da segunda edição é o Engels? Ali não fala, né? Então provavelmente não. Mas deve ser do Marx, né? Essa nota. Ninguém Porque fala, não. o Capital ele tem 4 edições, né? A primeira edição são 4, todas o Marx mesmo que trabalhou nelas, né? Essa, inclusive, eu acho que é uma mescla da tradução da terceira francesa e da quarta, né? Que acabou virando a definitiva, né? A primeira é bem diferente, né? Principalmente o primeiro capítulo, né? Mas eu acredito que seja do Marx. Beleza. Então vamos lá. De acordo com nossa suposição, o valor do produto é 410 libras constante, mais 90 libras variáveis, mais 90 libras de mais-valor, e o capital adiantado é 500 libras. Como o mais-valor é de 90 e o capital adiantado é 500, teríamos, de acordo com o modo habitual de cálculo, uma taxa de mais-valor, geralmente confundida com a taxa de lucro, de 18%. Uma taxa suficientemente baixa para deixar emocionado o Sr. Carey e outros harmonistas. Vamos ver se esse A não vai quebrar. O termo harmonistas refere-se a obras de Henry Charles Carey e Claude Frédéric Bastiat, intituladas respectivamente, né, A Harmonia dos Interesses e a Harmonia Econômicas. Em ambas as obras, partindo da ideia de que os interesses de todos os membros da sociedade são harmônicos, os autores defendem a tese liberal clássica de que o mercado pode e deve operar sem a necessidade de qualquer intervenção governamental. Nota da tradução. Aqui. Na realidade, porém, a taxa de mais-valor não é M sobre C' ou M sobre C mais M', mas M sobre V. Portanto, não 90 sobre 500, mas 90 sobre 90, igual a 100%. Mais do que o quíntuplo do grau aparente de exploração. Embora, no caso em questão, seja-nos desconhecida a grandeza absoluta da jornada de trabalho, bem como o período do processo de trabalho, dia, semana, etc. E tampouco saibamos o número de trabalhadores que põem em movimento o capital variável de 90 libras. A taxa de mais-valor, M sobre V, nos mostra com exatidão, por meio de sua convertibilidade em mais trabalho sobre trabalho necessário, a relação mútua entre as duas partes da jornada de trabalho. Ela é de 100%, de modo que o trabalhador trabalha metade da jornada para si e outra metade para o capitalista. O método de cálculo da taxa de mais-valor pode, portanto, ser resumido da seguinte forma: tomamos o valor total do produto e igualamos a zero o capital constante que meramente reaparece nesse produto. A soma de valor restante é o único produto de valor efetivamente criado no processo de produção da mercadoria. Estando dado o mais-valor, temos então de deduzi-lo desse produto de valor, a fim de encontrarmos o capital variável. Se, ao contrário, dispomos desse último, temos então de encontrar o mais-valor.
Se ambos estão dados, basta realizar a operação final, isto é, o cálculo da relação de mais-valor com capital variável, M sobre V. Por simples que seja esse método, parece-nos recomendável exercitar ao leitor na aplicação de seus princípios, por meio de alguns exemplos. Comecemos pelo exemplo de uma fiação dotada de 10.000 fusos de 1.000. 1.000 é aquela coisinha que fica passando? Vocês lembram? Talvez eu estou confundindo com outra coisa. Então. E que fabrica o fio número 32 a partir do algodão americano, produzido semanalmente 1 libra de fio por fuso. O resíduo é de 6%. Portanto, a cada semana são trabalhadas 10.600 libras de algodão, que são transformadas em 10.000 libras de fio e 600 libras de resíduo. Em abril de 1871, esse algodão custava 7,75 pence a libra, de modo que o preço arredondado de 10.600 libras é de 342 libras. Os 10.000 fusos, incluindo a maquinária preparatória da fiação e a máquina a vapor, custam 1 libra por fuso. Portanto, 10.000 no total. Sua depreciação é de 10% desse valor, isto é, 1.000 libras ou 20 libras semanais. O aluguel do edifício da fábrica é 300 libras ou 6 libras semanais. O carvão consumido, 4 libras por hora por cavalo vapor a 400 cavalos vapor, indicador e 60 horas por semana, inclusive o aquecimento do edifício, que chega a 11 toneladas por semana, ao preço de 8 shillings e 6 pence por tonelada, custa em valores arredondados, 4 libras e meio por semana, gás, 1 libra por semana, óleo, 4 libras e meio por semana, de modo que todas as matérias auxiliares somam um total de 10 libras por semana. A parte constante do valor é de 378 libras por semana. O salário custa 52 libras por semana. O preço do fio é de 12,25 pence por libra, ou 10.000 libras é igual a 510 libras. Sendo mais valor, portanto, 510 menos 430, que é igual a 80. Igualamos a zero a parte constante do valor, que é 378 libras, pois ela não participa na formação semanal de valor. Resta o produto semanal de 132 libras, é igual a 52 variáveis mais 80 de mais valor. A taxa de valor, mais valor é assim, 80 por 52, igual a 153, 11,13%. Por uma jornada de trabalho média de 10 horas, o resultado é trabalho necessário de 31 sobre 33 horas e mais valor de 6,2 sobre 33 horas. Nota 31. Coisa pra caralho, né? Nota segunda edição. O exemplo dado na primeira edição, que se baseava numa fábrica de fiação do ano de 1860, continha um erro fático. Os dados corretos, que ora apresento, foram me fornecidos por um fabricante de Manchester. É importante ressaltar que, na Inglaterra, o antigo cavalo a vapor era calculado de acordo com o diâmetro de seu cilindro, ao passo que o novo é calculado segundo a potência efetiva mostrada por um diagrama indicador. Vamos lá. Jacob nos apresenta, para o ano de 1815, o seguinte cálculo, que devido à compensação prévia de vários itens é bastante defeituoso, mas serve ao nosso propósito. Ele supõe um preço de trigo de 80 shillings por quarter e uma colheita média de 22 alqueires por acre, de modo que cada acre produz 11 libras. Então, vamos lá, eu odeio essas tabelas. Sementes de trigo, né? 1 libra, 9 shillings. Dízimos, rates, taxes, 1 libra, 1 shilling. Taxas de imposto. Né? Adubo, 2 libras, 10 shillings. Renda, 1 libra, 8 shillings. Salário, 3 libras e 10 shillings. Lucro e juros do fazendeiro, 1 libra e 2 shillings. Total, 7 libras e 9 shillings. Total, 3 libras e 11 shillings. Vamos lá do B. William Jacob, uma carta aí para o Samuel Whitbread com pão, blá blá blá. Eu lembrei, mule é uma máquina, né, que fazia para fiar, é só o nome da máquina.
Vamos lá, continuando. O mais-valor, sempre pressupondo que o preço do produto é igual ao seu valor, é distribuído aqui entre as diferenças rúbricas lucro, juro, dízimos, etc. Tais rúbricas nos são indiferentes. Somando-as, obtemos o mais-valor de 3 libras e 11 shillings. Os 3 libras e 19 shillings gastos em sementes e adubo, como parte constante do capital, igualamos a zero. Resta o valor que foi adiantado, o capital variável, de 3 libras e 10 shillings, em lugar do qual foi produzido um novo valor de 3 libras 10 shillings mais 3 libras 11 shillings. Temos assim M sobre V, mais de 100%. O trabalho emprega mais da metade de sua jornada de trabalho para produzir um mais-valor que pessoas diversas, sob pretextos diversos, repartem entre si. 31A. Os cálculos aqui representados servem apenas como ilustração. Neles, pressupomos que preços é igual a valores. No livro 3 dessa obra, veremos que essa equiparação não pode ser feita dessa forma simples, nem mesmo no caso de preços médios. Né? Só olhar qualquer bolsa da Gucci. Vamos lá. Número 2. Temos tempo. Vocês querem debater alguma coisa pelos últimos 3 minutos? Porque às 6 horas eu preciso ir embora porque eu tenho uma aula. Ó, já que você tem aula às 6 horas, acho que a gente poderia parar e talvez debater alguns elementos que foram surgindo, né? Que são importantes, né? Acho que o primeiro que aparece, que o Caio chamou a atenção, né? Essa distinção entre trabalho necessário, tempo de trabalho necessário, tempo de trabalho excedente, né? Acho que isso é uma primeira distinção categorial importante. Aparece numa nota aí um elemento importante, né? Que todo mundo, a gente acredita que quem faz o adiantamento do capital variável é o capitalista. E aí o Marx vai dizer que quem faz o adiantamento é o próprio trabalhador. É o próprio trabalhador que faz esse adiantamento para o capitalista, né? Eu acho que outro elemento aí, mais do ponto de vista que aparece muito, ainda não pouco desenvolvido aqui, é a discussão lá que vai ter lá para frente, né? Da subsunção formal e real, né? Aqui o Marx está dizendo muito claramente, né, que a diferença do modo de produzir, desse mais-valor, né, desse trabalho excedente, para os outros modos de produção, do capital para os outros modos de produção, se dá fundamentalmente a partir da forma. Então, o capitalismo ele tem uma forma distinta, né, de subordinar o trabalhador. Com o desenvolvimento da maquinaria, aquela coisa toda, vai ter também ele vai chamar de subordinação real também, né, do trabalho ao capital. Até aqui, a distinção para outros modos de produção, nesse nível de abstração, é uma distinção formal. Mais para frente, a gente vai ver essa subordinação real do trabalho ao capital. Chama a atenção aqui, né, que o cálculo da taxa de exploração é diferente do cálculo da taxa de lucro, não é? Aqui o que interessa é saber a relação entre o que foi adiantado como capital variável e esse mais-valor. Um sobre o outro, você tem a taxa de exploração. Quem tem feito medições sobre isso é o pessoal do ILAESE, né, que tem aquele seu anuário estatístico. Aí eles demonstram lá, fazem os cálculos a quantas anda a taxa de exploração no Brasil. E ultrapassa muitos 200%, 300%, assim, fácil. Né? Tem empresas onde o trabalhador, com 20 minutos de trabalho, ele já né, produz esse tempo de trabalho necessário, o resto é tempo de trabalho excedente para poder valorizar o capital. Né? Então, acho que aqui é a primeira distinção que vem, né, se você pega a economia convencional, não tem essas distinções, né? Você tem lucro, que muitas vezes se confunde com juros e tal, né? E aqui está demonstrando muito claramente, né, qual é o elemento que valoriza o capital, que depois assume outras formas de rúbricas, né? Como ele vai dizer aí, renda, juros, aluguel, dízimo. Então você tem um elemento que está, vamos dizer, sustentando toda essa, se a gente for usar a ideia da pirâmide, a pirâmide social, mas aí tem um elemento que está valorizando tudo, e é possível, o mais interessante é que é possível aferir matematicamente essa taxa de exploração. Não é à toa que
dos grandes ataques contra o marxismo. Esse pessoal fica na internet dizendo que Bobaver, que refutou Marx, né, justamente contra essa ideia da exploração. Não é? E aí tem as mais distintas explicações de como é que o capital se valoriza e tudo mais, né? Aqui no Capital, o Marx está lidando com uma muito popular, que é aquela ideia da abstinência. O capitalista se absteve, por isso ele conseguiu poupar e tudo mais. Mas eu acho que esse capítulo é muito importante, tal. Inclusive tem consequências lá para o livro 3, né? Taxa de mais-valor, taxa de lucro, toda aquela discussão lá. Paro por aqui meu comentário. O Ian, Não, eu só queria, acho que avançamos bem na leitura, assim. Eu acho que não é um procedimento correto colocar questões que o Marx não se propôs a resolver, né? Eu acho que o Marx, ele resolve muitas questões, né? E, enfim, acho que há que se respeitar a lógica interna do texto, né? Mas principalmente esse capítulo 6 e essa discussão de hoje, ela remete muito ao debate da classe social. O Zé Paulo Neto costuma dizer que só um autor revolucionário faria essa distinção entre capital constante e capital variável, né? E aí uma questão que me parece fundamental é a concepção de classe de Marx, né? É possível pensar isso, né? Como é que seria isso, né? Classe aqui é quem vende a força de trabalho, né? E aí a minha questão é, mas há uma parte que parece que foge disso, né? Por exemplo, quem vive do trabalho. Quem viver do trabalho não é viver da força de trabalho. Acho que é uma diferenciação, né? Essa acho que seria uma primeira diferenciação, né? Entre quem vende o trabalho e quem vende a força de trabalho. É a mesma coisa? Não, né? Acho que são coisas distintas. Quem diz, por exemplo, que classe é quem vende o trabalho, alarga muito, né, a concepção de classe. Você tem a questão das próprias franjas, que o Marx não tratou nesse texto aqui hoje, tratou em outros momentos, né? Como o campesino, o camponês, o Lupen, né? Enfim. Geralmente ele dá mais atenção para essas questões em textos mais conjunturais, né? E você tem, eu acho que também um elemento importante aí, que nessas mudanças nas relações sociais de produção, né, porque tem uma relação social aí que é determinante para pensar a classe, né, que é quem vende e compra a força de trabalho. E é quem vende e compra essa força de trabalho como mercadoria. Essa seria uma determinação, uma relação social fundamental, sem a qual não daria para se pensar classe em Marx, né? Pena que eu descobri isso um pouco atrasado. Deveria ter descoberto isso antes da minha tese, né? Então, escrevi a minha tese depois, porque as coisas demoram um pouco, né? Enfim. Mas você tem situações diferentes para pensar isso, eu acho, né? Então, em que sentido, né? Você pode, por exemplo, você pode ter trabalhador que tá na roça e está na cidade, né? Que é produtor num lugar e vende sua força de trabalho em outra, né? Então, acho que são questões, assim, esse tema das classes, ele é um tema um pouco polêmico, e até pelo que a gente leu, né, você vê que o termo classe ele não aparece muito, né? Mas ele está presente o tempo todo, né? Quer dizer, a questão está posta, né? Enfim. E eu acho que essa concepção de classe que está aqui, eu acho que há como pensar, né? A partir do que a gente leu, ela não está presente hoje em uma parte considerável
do que a gente chama hoje de organizações de esquerda. Isso aí não tenho dúvida nenhuma, né? Enfim, questões muito amplas, né? Talvez foge um pouco do texto, mas era só para colocar mesmo. Valeu. Comentários? Nós temos ainda mais 4 minutos antes do Bruno se despedir. Eu acho que são questões importantes, né, que você levanta, interessantes. Eu só tenho muita dificuldade de entender o que seria uma classe que vive da venda do trabalho, por exemplo. Você usou essa expressão, não sei se... Quem vive do trabalho é a burguesia, né? Alheia. Porque a distinção toda no capital é justamente para diferenciar a classe que vive da venda da força de trabalho. O mais valor só se justifica porque o trabalho sai de graça. Não é? Essa é um pouco da centralidade da discussão do Marx, né? Para essas outras classes, isso é inclusive, uma vez lá no livro 3, a gente até discutia como é que tem a taxa de exploração dessas outras franjas, camadas sociais, que não vivem diretamente da venda da força de trabalho, não é? Que me parece que a gente esbarrou numa discussão dessa quando a gente estava discutindo o lucro comercial, né? Já que o lucro comercial não produz valor, mas tem ali uma taxa de exploração sobre os trabalhadores, então não saberia dizer se aplica essa mesma lógica que se tem para calcular a taxa de exploração do trabalho produtivo lá. Mas, assim, são questões importantes para o debate, né? Eu acho que a discussão da classe, ela perpassa os 3 livros, né? Ela não está lá no momento que o Marx fala de classe, que é no final do livro 3, o capítulo 52, né? As 3 grandes classes que se divide a sociedade e tal, né? Mas acho que ali é o ponto de partida, né? Mas, assim, você tem toda uma discussão de classes sociais aí ao longo dos 3 livros. Sobre essa questão do lumpen, Marx aborda no Capital, tá? Capítulo 23, principalmente na Lei Geral da Acumulação, Exército Industrial de Reserva, tem toda uma discussão ali sobre o lumpen, né? Esse extrato social do proletariado, se a gente, né? Então, assim, mas é um tipo de pesquisa interessante de fazer, né? Essa discussão das classes sociais no Capital. Parece que não, tem leituras que vão dizer que só tem um desdobramento lógico e tal, a mim parece que não. Fernando, vai lá. O Bruno, valeu, hein? Não sei se vale a pena fazer essa pergunta, não sei se vale a pena fazer essa pergunta agora, mas vocês citaram essa questão do looping. Mas, olha só, por exemplo, um cara que na nossa sociedade hoje, tá tudo bem, eu entendo a desigualdade, etc. A gente sabe que isso aí, toda essa desigualdade, ela contribui para que uma pessoa entre para um caminho errado. Mas, por exemplo, um cara que hoje no Brasil, que se recusa, por exemplo, a, sei lá, a vender sua força de trabalho sabe, num supermercado ou qualquer coisa do tipo e se organizar num sindicato para, digamos, pegar e assaltar carro de classe média baixa. Esse cara pode ser considerado um lumpen ou não? Porque eu nunca entendi essa categoria de lumpen. Eu já ouvi falar que o lumpen, hoje em dia, pode ser colocado para esse tipo de pessoas, por exemplo. Eu não sei. Uma dúvida que eu tenho. Alguém vai responder? Eu não tenho resposta para isso, não. Não Olha, saberia dizer a classificação, basicamente está dizendo do ladrão de banco, ou mesmo um ladrão de pessoas pobres, ele é um trabalhador. Não sei, parece que não. Está um pouco meio fora do circuito econômico, vamos dizer assim, per se, da produção de valor, né? Eu acho que é um pouco isso, porque eu acho que o lumpen proletariado, no sentido que o Marx coloca, ele tem uma função
dentro da produção de valor. Ele é vamos dizer assim, um colchão do Exército Industrial de Reserva, ele vai produzir, atuar em serviços extremamente degradantes e difíceis e perigosos que são necessários à manutenção do sistema. Me parece que o assaltante, etc., ele é um rebelde, ele é um contra-sistema. Ele vai destruir o sistema, se aproveitar das brechas do sistema, mas ele não... A lógica dele não é de fazer a roda girar, que é diferente do Lumpen e outras frações da classe trabalhadora que estão, vamos dizer assim, dentro do jogo da exploração. Mas, assim, eu pensei isso agora, não refleti. Eu até vou dar uma referência aqui de quem eu ouvi falar, mas não foi nessa questão de assaltante, só que foi outra situação. O João Pedro Stedley, por exemplo, ele classifica Lumpen proletariado, ele dá um exemplo de Lumpen proletariado, por exemplo, a pessoas que já trabalharam, que foram integrantes do MST, só porque ficavam lá, só que depois de um determinado momento só faziam baderna lá dentro, saca? Tipo, fazia confusão, não estava numa sintonia com o movimento, digamos assim, saca? Se tu me entende. Então ele começa a ir propriamente até contra o próprio sistema, digamos, do MST, do movimento social, mesmo ele pertencendo, digamos, mesmo ele sendo um cara sem terra, digamos assim. Eu queria fazer um reparo. É o seguinte, eu fiquei um tempo preso no Carandiru, né? Então, junto com os presos comuns, né? Então, um amigo meu também, de esquerda, que estava junto comigo, ele falou assim, olha, que diferença tem entre nós e esse pessoal que está aí preso comum? Ele achava que era um problema, que eram coisas semelhantes que optaram por um caminho diferente, né? E eu fui violentamente contra, né? Então, na verdade, o lumpesinato, para mim, é uma parcela. O Marx fala em termos de bêbados, pessoas que não têm, no fundo, você podia generalizar, não tem a disciplina necessária para um trabalho contínuo e sobre uma submissão real, né, do seu trabalho. Quer dizer, ele é avesso a regras, ele é avesso à hierarquia, ele tem problemas de ordem pessoal, então ele se coloca à margem do mercado de trabalho por problemas de ordem pessoal, né? Então ele é um sujeito indócil, completamente indócil, quer dizer, a qualquer tipo de ordem. Então ele não consegue parar emprego nenhum, ele é agressivo, ele vai, enfim, é uma pessoa que vive à margem da sociedade, entendendo como sociedade as pessoas que se submetem a uma disciplina do trabalho, né, para sustentar a sua família. Esse pessoal, nas bordas do sistema, ele é usado pela burguesia para as piores ações que se pode imaginar, não? Então, parte deles vai para o banditismo, e uma parte deles vai para um banditismo oficial. Por exemplo, na Indonésia, quem acabou com os comunistas da Indonésia foi a máfia da Indonésia, que matou 1 milhão de comunistas. Quem matava comunista era exatamente esse pessoal. Então, o lumpesinato é aquele cara que não se enquadra nas regras disciplinares do trabalho, mas não com conteúdo ideológico, mas por uma inadaptabilidade, quer dizer, uma dificuldade de adaptação aos rigores do trabalho, né? Então ele fica admitido com
com frequência, ele tem problemas de sustentação da sua família e com isso ele fica vulnerável, vulnerável a qualquer serviço, serviço, vamos dizer, sujo, financiado pela burguesia. Então, na verdade, a ideia que eu tenho é uma fração eu não posso falar dos trabalhadores, né, que é indócil por natureza. Ela é não uma revolta social, no fundo, ele é antissocial, né? É quase um sociopata, né? É essa a conceituação que eu tenho do lumpesinato. Agora, outra coisa que eu queria falar é o problema da dificuldade das pessoas em se sentirem exploradas, né? Quer dizer, tem o problema do trabalho necessário e do trabalho excedente, né? Essa explicação é muito abstrata para as pessoas. As pessoas preferem ver o nível de riqueza que tem o dono da fábrica em relação às propriedades que ele tem, a diferença de padrão de vida. Assim, como é que esse camarada tem todos esses benefícios e eu tenho muito menos benefícios? Tem alguma coisa errada nisso. Essa visão de que ele é explorado porque ele acha que ele fez, na construção civil isso é mais fácil de ver, fui eu que fiz o prédio, mas numa indústria, uma manufatura, é muito difícil você ver que você fez alguma coisa, que você faz uma parcela do trabalho, mas a ideia é falar assim, bom, foi eu que fiz isso e eu não tenho nada, e aquele cara que não faz nada, na concepção dele, tem tudo. Essa diferença leva à ideia de que ele está sendo explorado. Né? Dele tá sendo, mas essa exploração é uma exploração que tem um fundo moral, praticamente, sabe? Tem um fundo moral, não é essa análise que Marx faz. E essa explicação moral, que assim, há uma injustiça nisso, né? Ela tem derivações muito pobres do ponto de vista político, né? Então, esse capítulo, eu tentei explicar isso já para pessoas de mais baixo nível, é muito difícil entender esse raciocínio que o Marx faz nesse capítulo, e eles preferem ver a exploração de um outro lado, e é de um lado que não tem derivações políticas sólidas. Ele se esgota, essa explicação da exploração, que eu estou sendo explorado, ele tem e eu não tenho, ele se esgota muito rapidamente. Então, se você tiver, você vai mudar de ideia. Né? Você fica entra aí sentimentos de inveja, são juízos morais. Né? Bom, era isso que eu queria falar. Ian, depois o Fernando. Não, eu também estou de acordo com o Fernando, com isso mesmo. Eu acho que a dimensão moral, ela ganha um lugar da explicação do conflito de classe, da contradição de classe, né? E ela conduz a programas que comprometem, inclusive, a independência e a autonomia da classe, né? Agora, e queria chamar a atenção é o seguinte, eu acho que isso não é uma questão menor, porque boa parte dos que tentam escapar dessa determinação entre quem vende e compra a força de trabalho vai por esse caminho das classes, né? Se a gente vai para o campo da sociologia, aí você pode cair tem gente que vai olhar a classe pelos critérios de renda, por exemplo, né? Classe pobre, mais ou menos pobre, classe média, classe mais ou menos rica, classe, enfim. Mas eu acho que o que o Marx convida a gente é para uma lógica objetiva. Você vê que o texto dele é muito objetivo, né? As explicações dele são muito objetivas, são muito científicas e objetivas, né? Mas, bom, tem acho que várias questões, né? Você coloca uma delas, né, Fernando, que é a questão da consciência, né? Enfim. Mas, em última instância,
eu acho que não é tão simples essa questão hoje. O próprio Laese, né, se você pega, onde é que estão o trabalho produtivo? Né? Quais classes hoje estão vinculadas ao trabalho produtivo? Você tem também classes que não diretamente estão valorizando o valor, mas estão valorizando de uma maneira diferente. É o caso que alguns chamam de precariado e por aí vai, né? Enfim, é um tema meio espinhoso, mas é importante a gente demarcar aqui essa questão. Eu só ia dar uma complementada no Fernando, tem acordo, né? A ideia do lumpen é a ideia do proletariado em farrapos, né? Daí que vem a expressão lumpen, né? Proletário em farrapos. Dentro do tecido social, você tem aquele... Como você pensa num pano, né, num tecido, aí você vai moldar o tecido, aí sobra aqueles retalhos, né? Então seria o lumpen. Só que não tem lumpen só do proletariado, né? Tem lumpen na burguesia também. Né? O Marx vai, naquele texto Luta de Classe na França, fazer menção à aristocracia financeira francesa, que de certa maneira ela recriava nos estratos superiores da sociedade os métodos lumpen, não é? Principalmente ali aquele pessoal em torno do crédito mobilier francês, né? Que era um grande fundo de investimento do Louis Bonaparte, ligado ao Bonaparte, né? Que fazia todo tipo de operação fraudulenta na França, né? Pirâmide e aquelas outras questões, esquema Ponzi, tudo que você pensar, os caras de fraude, os caras faziam, redescontavam letras de câmbio, né? Todo tipo de investimento fraudulento, o Márcio falou, ó, isso aí é um lumpen, né? É o lumpen da burguesia, né? Isso hoje, se a gente pensar o que foi o bolsonarismo, o que é o trumpismo, é uma reunião de lumpens de todos os estratos sociais, né? Dada essa propensão do lumpen à criminalidade. Milei na Argentina fazendo propaganda de criptomoedas, né? Isso tudo é lumpen burguês mesmo, lumpen burguesia, uma burguesia que não vive diretamente, né, não tem seus rendimentos da exploração produtiva do trabalho, né, mas de esquemas fraudulentos e tudo mais, né, principalmente no mercado financeiro. E o lumpen, essa massa que é reorganizada justamente para esse processo contra-revolucionário. Tem discussões do marxismo que, né, vamos dizer que o Marx exagera aí no Capital mesmo, a gente vai ver o Marx dizendo, no capítulo 23, que os lumpens têm uma aptidão natural para ser o que eles são. Essa parte, inclusive, é muito questionada, quando o Marx vai dizer lá quando ele está falando do exército industrial de reserva, ele está falando do lumpen, né? Principalmente aquele exército industrial de reserva permanente, né? Não vai ser absorvido pelo processo de trabalho, no qual, do ponto de vista econômico, talvez seria a principal função do lumpen, né? Ele nunca vai ser absorvido pelo processo de trabalho, dado isso que o Fernando colocou. Mas, assim, são questões que estão postas, né? Eu só teria divergência, você falando de outras classes que estão valorizando o valor. Se a gente entendeu bem a lógica que o Marx põe nos 3 livros e no conjunto dos outros textos, só valoriza o valor ao trabalhador. Só o proletariado que valoriza o valor. Né? Que ele tá, além de produzir valor, ele amplia, ele produz mais. Isso aí só o trabalho. Agora, trabalho produtivo, que é uma discussão muito espinhosa, né, remete a outras questões. Né, que tem aí toda uma literatura enorme, sobre, principalmente depois da publicação lá do famoso capítulo 6º inédito. Mas é isso. Não sei se tem mais alguém querendo colocar questões, a gente pode ir, se não tiver, a gente vai encerrando, vou parar a gravação por aqui, a gente volta na semana que vem. Bom, então tchau, pessoal. Obrigado, hein, pela discussão. Valeu, pessoal.